Olá, mente científica, sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal Cientificamente. Eu sou o Jaderson, professor, físico, pesquisador. E você aí sabe qual é a relação entre a icônica frase de Breaking Bad, I am the one who knocks, dita por Walter White, ou Heisenberg, e a forma com que nós interpretamos e medimos os observáveis da mecânica quântica? Aliás, você sabe o que são observáveis na mecânica quântica? You clearly don't know who you're talking to, so let me clue you in. I am not in danger, Skyler. I am the danger. A guy opens his door and gets shot, and you think that of me? No. I am the one who knocks. Se você quer entender sobre tudo isso, fique nesse vídeo até o final, porque vai valer muito a pena, você vai sair daqui satisfeitíssimo. Bom, esse vídeo é mais um da série sobre mecânica quântica. Eu comecei a série no ano passado falando sobre a notação de Dirac, né? E eu fiz dois vídeos, um falando sobre os Bras, outro sobre os Cats. Depois eu falei sobre um exemplo, né? Dei um exemplo sobre como que a gente pode usar o experimento mental do gato de Schrödinger para entender a notação de Dirac. E nesse vídeo eu vou vir falar um pouco mais sobre alguns conceitos mais filosóficos, mais interpretativos e conceituais da mecânica quântica, da forma com que a gente observa e interpreta as grandezas da mecânica quântica. Porque nos vídeos anteriores, bem, eu falei que para descrever um sistema quântico nós temos que dizer que esse sistema em geral está em uma combinação linear de todos os estados possíveis para o sistema, né? Um sistema de dois níveis, como um sistema de spin, deve ser descrito de maneira muito geral como uma combinação do seu spin para cima mais o seu spin para baixo, onde os termos da sua soma são as amplitudes de probabilidade, né, que são grandezas relacionadas à probabilidade de encontrar aquela grandeza em uma medição. Mas o que eu não falei é como nós obtemos do sistema essas grandezas, né? Como é que nós medimos essas grandezas e o que são, no fim, essas grandezas. Então, nesse vídeo a gente vai começar falando sobre isso e no final a gente vai falar sobre a interpretação que a gente dá, que vai chegar lá na interpretação de Copenhagen, e a gente vai estabelecer essa relação com o Heisenberg de Breaking Bad. E o Heisenberg físico, Werner Heisenberg, foi um dos grandes idealizadores da interpretação de Copenhagen. Então vamos lá. Primeiramente, vamos entender como é que funciona uma medida na mecânica quântica, né? Medir algum sistema quântico precisa do sistema quântico que a gente quer medir, obviamente, precisa de um medidor, de um aparato que vá agir sobre esse sistema e nos retornar a medida, e vai precisar do ambiente. Não é que vai precisar, vai englobar o ambiente externo, macroscópico, vai estar de toda forma junto na medição. Como resultado desta medida, nós podemos dizer que a gente observa essa grandeza em um ponteiro, num ponteiro de relógio, num velocímetro. Digamos que a gente quer medir a velocidade de uma partícula. A gente tem lá um ponteiro, são um objeto macroscópico que nos dá o resultado da medida, tá? Então, esses são os componentes que englobam fazer uma medição na mecânica quântica. Do sistema, a gente pode observar uma série de propriedades. A gente pode medir a sua posição, a gente pode medir o seu spin, o seu momento angular, a sua energia, enfim, uma série de grandezas que vai ser o aparato que vai medir, né? Então nós vamos desenvolver um aparato que meça alguma dessas grandezas, e a essas grandezas que nós podemos medir, posição, momento, spin, energia, a gente dá o nome de observáveis quânticos, ou só observáveis, certo? Então parece bobo, né, dizer que a gente vai chamar o que a gente pode medir de um sistema quântico de observável, mas é importante definir esse nome, tá? Porque depois a gente vai falar muito sobre grandezas observáveis em mecânica quântica e vai, né, mais para frente, em futuros vídeos, a gente vai ser importante ter essa definição de observável. O que é um observável? É uma grandeza física real que nós podemos retirar através de uma medição de um sistema quântico, certo? Mas nesse vídeo a gente não vai avançar na descrição matemática de um observável, nós vamos nos ater à interpretação e alguns problemas que vêm do conceito e da ideia de medir estes observáveis. Para isso eu vou tomar como base o livro Foundations of Quantum Theory, do professor Klaas Landsman. É um livro que tem o e-book de graça, eu vou deixar o link na descrição. É um livro em inglês, mas que o e-book é grátis. Se você quiser comprar também o livro físico, eu vou deixar o link da Amazon para você ir lá e comprar. Se você comprar por esse link da Amazon, você dá uma ajuda financeira, uma parcela sem acréscimo no custo, é retornada como comissão para mim. E se você usar esse link e comprar qualquer outra coisa na Amazon, que seja um chinelo, você vai retornar uma certa percentagem para mim sem acréscimo. Então, se você quiser ajudar o canal financeiramente, use o meu link da Amazon ali embaixo, beleza? Momento jabá absurdo terminado. Vamos continuar o vídeo.
Então eu uso esse livro como base, não o livro inteiro, porque ele é um livro de corpo inteiro, ele é muito matemático e muito profundo. Não use esse livro para aprender mecânica quântica. Eu usei a introdução e o capítulo 11 desse livro, alguns trechos que falam sobre o problema da medição na mecânica quântica e por que ele é um problema, como é que ele foi resolvido, quais são as interpretações da medição de obtenção de resultados em mecânica quântica. Tá? São textos mais filosóficos e não tão puramente matemáticos que eu gosto de trazer também aqui para a gente focar também nos conceitos e nas interpretações daquilo que a gente está matematizando afinal, né? Então, de maneira geral, o problema da medição ele é um problema que surge com o Max Born lá em 1926, depois que a teoria quântica se desenvolveu, ou no momento em que ela estava se desenvolvendo e se estava descobrindo as coisas sobre ela. E o problema surge do fato de que na mecânica quântica não existe nenhum mecanismo que nos explique por que um sistema quântico, quando ele é medido, ele nos dá o resultado que ele nos dá. Por exemplo, quando eu vou medir spin, se a gente joga um elétron do qual a gente não sabe qual é a direção do seu spin por um experimento de Stern-Gerlach, que é o experimento mais famoso que determina o spin de um elétron. Se a gente joga um elétron desconhecido por esse experimento, no momento do experimento o elétron parece se decidir entre estar com o spin para cima ou o spin para baixo, e aí ele se desvia para cima ou desvia para baixo de acordo com o campo magnético que a gente aplica no experimento. A questão do problema da medição é que é o seguinte, a descrição matemática e fundamental teórica da mecânica quântica não nos dá um aporte do porquê o elétron decide por ir para cima ou ir para baixo, ou ter spin para cima ou spin para baixo. E além do mais, não existia até aquele momento, e até então eu acredito que não exista, a gente tá entrando em áreas um pouco obscuras, mas grandezas ocultas dentro do elétron, variáveis ocultas ou outros mecanismos dentro do elétron, dentro da matéria, que faça então deterministicamente com que o elétron se decida por ir para cima ou para baixo no experimento de Stern-Gerlach. Não era conhecido naquela época e esse problema ainda não foi necessariamente resolvido, né? Por isso que a gente está discutindo ele aqui. Ele é um problema muito famoso, muito difícil de se resolver. Eu vou falar sobre uma interpretação desse problema, né? Uma das possíveis soluções, que é a interpretação de Copenhague, mas já vamos chegar lá, né? Só para resumir o problema da medição, o problema da medição é um problema de determinismo. A física até o século XX era uma física determinística. Nós poderíamos determinar todas as causas e efeitos dos fenômenos e chegou lá no século XX em que não havia causa para o efeito de alguns fenômenos quânticos, como esse exemplo do spin. Não havia uma causa a não ser simplesmente o universo ter se decidido por algum motivo que a gente não entende, fazer com que a medição fosse do jeito que fosse. O elétron tem spin para cima ou para baixo. Então, uma vez que esse problema foi posto, esse problema perdurou e perdura ainda desde aquela época, né, de maneira muitas interpretações, muitas formas de tentar resolver. Este capítulo 11 do livro que eu estou usando como base, mais para frente ele entra em algumas explicações, se você quiser dar uma olhada, talvez eu até traga em mais vídeos futuros. A ideia era, na verdade, fazer um vídeo sobre esse capítulo inteiro, mas eu decidi focar nessa parte da interpretação de Copenhague. Por quê? O que é a interpretação de Copenhague? Bom, naquela época surgiu o problema da medição, só que os físicos eles ainda queriam andar. Eles queriam continuar entendendo a mecânica quântica, porque não tinham entendido todos os fenômenos possíveis, e era uma teoria nova. Então, de alguma forma, tinha que haver uma maneira de contornar esse problema da medição e interpretar ele de alguma forma que fosse assim, ó, beleza, é assim, vou aceitar e vou calcular. Que vem a ser conhecida até como uma interpretação ortodoxa da mecânica quântica, porque ela foi largamente aceita e ela vem sendo usada muito até hoje, né? E a gente vai entender por que ela foi tão aceita e por que ela é tão bonita e funciona tão bem, pelo menos à primeira vista, né? A gente consegue se sentir um pouco mais satisfeito quanto a esse grande monstro que é o problema da medição. Bom, a interpretação de Copenhague nos diz basicamente o seguinte: nós não conseguimos descrever o que faz os observáveis quânticos assumirem os valores que nós medimos. Porque é a ação do experimento, do aparato experimental que nós utilizamos, que faz o sistema quântico se decidir por qual valor ele vai nos mostrar. Essa interpretação ela tem origem nas ideias do Bohr e do Heisenberg, que apesar de terem algumas divergências, elas concordam
de que medir um sistema quântico significa alterá-lo de uma maneira imprevisível, porque os objetos que a gente utiliza para medir são objetos macroscópicos, que são gigantes, enormes e muito energéticos perto daqueles pequenos objetos microscópicos que nós queremos medir na escala subatômica. Seria quase uma analogia exagerada como querer medir a posição de um grão de areia utilizando uma bola de boliche. Você joga essa bola de boliche contra o grão de areia e você só pode medir de volta a posição da bola de boliche depois de colidir com o grão de areia. Duas coisas são um problema aí. É muito difícil você encontrar alguma mudança na posição da bola de boliche quando ela colide com um grão de areia, então meio que não faz muita diferença, né? O grão de areia talvez vai colidir com a bola de boliche nem vai sentir. E outro problema, no momento que colidem as duas coisas, o grão de areia já não está mais onde estava, né? Então essa é a grande fundamentação do problema que gera as incertezas na mecânica quântica, de acordo com a interpretação de Copenhagen. Então, para finalizar, vamos entender finalmente qual é a relação entre a frase do Walter White, o Heisenberg de Breaking Bad, com a forma com que o Heisenberg físico entendia e interpretou a medição da mecânica quântica. O Heisenberg começa a argumentação dele, o Heisenberg físico, começa a argumentação dele dizendo que a física clássica, que é a base de toda a física, né? O que levou os físicos até o momento em que a mecânica quântica surgiu foram fenômenos de física clássica. E na física clássica nós temos uma visão, uma ideia, ou até mesmo ele diz que se isso não pode ser uma ilusão, de que nós, seres humanos, podemos ser removidos dos fenômenos físicos. Os fenômenos físicos são neutros e acontecem independentemente da nossa existência. Londres é uma cidade, você sabe que ela existe, e ela está lá independente de você já ter ido lá ou de você mesmo estar lá para medir a existência de Londres. A sala da sua casa está ali, você sabe que ela está ali, independente de agora você estar nela ou não. Isso é o que a física clássica estabeleceu, tirou o ser humano do centro das atenções. E a questão é, a interpretação de Copenhagen mantém essa idealização? A física quântica ainda sustenta de que o humano pode ser removido das medições e das observações e a natureza se mantém da mesma forma? Bom, o Heisenberg deixa bem claro que de maneira nenhuma a mecânica quântica é subjetiva a ponto de ele querer assumir que a nossa mente e os processos que acontecem na nossa mente influenciam o resultado físico de uma medição. Não é o resultado físico que é alterado, mas sim a nossa interpretação daquele resultado depende pura e simplesmente da nossa interpretação do mundo, e a nossa interpretação do mundo é uma interpretação clássica. Os observáveis quânticos que nós medimos, eu falei lá no começo do vídeo, posição, momento, velocidade, rotação. O spin é uma grandeza muito difícil de se descrever justamente porque ela não tem uma contrapartida clássica. Todas as grandezas quânticas que nós medimos, a gente tem que interpretar elas classicamente de alguma maneira. Seja o spin, a gente interpreta ele como uma direção no espaço, seja o espaço abstrato de spin, mas é uma direção. A gente precisa de grandezas clássicas para descrever fenômenos quânticos. E é só a partir dos conceitos clássicos que nós já temos que nós entendemos como a mecânica quântica funciona. Então, a interpretação da mecânica quântica, não os fenômenos, a interpretação dos fenômenos não pode existir sem a nossa interpretação. Nós interferimos sobre a mecânica quântica, nós realizamos a medida. E a visão do Heisenberg ela é muito linda, porque ela coloca exatamente um meio termo entre o coach quântico, que diz que a mente muda a mecânica quântica, e o agnóstico, que diz que a gente nunca vai conseguir entender os fenômenos quânticos e que eles estão além da nossa compreensão. Justamente porque nós somos aqueles que batemos na porta dos fenômenos quânticos. Nós somos aqueles que batemos e perguntamos, e aí? O que está acontecendo? E a partir disso, e a partir desse momento, nós interpretamos o que está acontecendo, não o contrário. A mecânica quântica não é uma via de mão dupla, em que a mecânica quântica vai influenciar a realidade, nem nós vamos influenciar a mecânica quântica, mas sim uma questão de bater na porta. E aqui está, talvez,
uma das possíveis formas de interpretar a frase do Walter White, que está inclusive na introdução desse livro. Eu achei fantástico que o cara coloca no livro algo de cultura pop, uma série, para falar de mecânica quântica. O Heisenberg, de Walter White, na hora que ele falou essa frase, pode muito bem ter sido baseado na forma com que o Heisenberg, Werner Heisenberg, físico, interpretou a mecânica quântica. O Walter White Heisenberg, ele é aquele que bate na porta. Ele não é aquele que está em perigo, é aquele que age contrariando a sua mulher, que achava que ele estava em perigo, e ele foi lá e disse: não, eu não sou o perigo, eu não estou em perigo, eu sou o perigo, eu sou aquele que bate na porta. Os físicos nem totalmente estão na mão dos fenômenos quânticos, mas também não são eles aqueles que controlam completamente a física quântica, mas sim eles são aqueles que vão lá que batem na porta. E é assim que eu termino esse vídeo. Esta é uma interpretação que, por mais que ela seja muito bonita, existem contrapartidas. Então, tanto o próprio texto que eu deixei dá algumas contrapartidas, quanto os próximos vídeos que virão vão trazer contrapartidas a essa visão. Principalmente o gato de Schrödinger é uma grande bomba na interpretação de Heisenberg, e ela nunca é, e o experimento mental nunca é usado com esse propósito do gato de Schrödinger. Eu mesmo usei ele de outra forma, e eu quero no próximo vídeo falar sobre o gato de Schrödinger e talvez falar sobre uma pulga no gato de Schrödinger. O que aconteceria se nós colocássemos uma pulga no gato de Schrödinger? Essa pergunta fica para o próximo vídeo, porque esse fica por aqui. Muito obrigado por assistir ele até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like no vídeo, deixar o seu comentário, porque ele é muito importante para eu saber se você aprendeu esse vídeo. Deixa a sua dúvida, a sua sugestão para os próximos vídeos. Muito obrigado, até mais e valeu!